Técnicos e gestores da UFRN têm até o fim do mês para preencher a avaliação de desempenho. Museu Câmara Cascudo abre comemorações dos seus 57 anos. Grupo discute a participação das mulheres na política a partir da ótica do gênero e da sexualidade. Pesquisadores do Instituto do Cérebro debatem pesquisas e se preparam para os trabalhos do ano que vem. A equipe do Trilhas Potiguares compartilha a experiência da viagem a Moçambique e a programação da UFRN para celebrar o Dia do Músico. Tudo isso e muito mais, sempre em um novo cenário, agora no Por Dentro do Campus. Olá, o programa de hoje é direto do Museu de Ciências Morfológicas aqui no Centro de Biociências. Criado em 2009, o prédio recebe estudantes para conhecer o acervo organizado em 3 ambientes: Museu do Mar, Anatomia Humana e Anatomia Comparada. O museu também organiza exposições itinerantes para fazer a divulgação científica do acervo em escolas de Natal e do interior do estado. O acervo do museu também serve de laboratório para aulas práticas e também para a realização de pesquisas. O Museu de Ciências Morfológicas funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Tratar de forma ampla e diversa temas que estão em destaque na sociedade. Essa é a proposta do projeto Meu Corpo Fala, mas será que eu entendo? Hoje, o tema discutido foi a presença da mulher na política nacional. A jornada de palestras Meu Corpo Fala, mas será que eu entendo? Faz parte de um projeto de extensão que, desde 2010, explora assuntos na temática de gênero e sexualidade humana. Fazer com que jovens e adolescentes possuam uma relação saudável com seus próprios corpos é um dos principais objetivos do projeto. Esse ano, por causa da conjuntura política, a gente tem discutido um pouco sobre essas questões relacionadas a isso. Falamos um pouco sobre as mídias, como elementos de geração de tensão, e abalando os afetos dos indivíduos. Falamos um pouco também sobre identidade de gênero e também estamos discutindo a representatividade feminina na política. A senadora Fátima Bezerra foi convidada para palestrar sobre a representatividade da mulher na política nacional. Ela comentou sobre a importância do tema em destaque. A taxa de participação das mulheres na política no Brasil é baixíssima. Veja bem, nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, 513 parlamentares. Quantas mulheres? 51 mulheres deputadas, que corresponde a uma taxa de 10%. No Senado, também, de 81 parlamentares, somos apenas 12 mulheres senadoras, uma taxa de 13%. Ou seja, no ranking de 190 países, no que diz respeito à participação das mulheres nos legislativos, o Brasil ocupa a 116ª posição. A senadora ainda destaca que o Rio Grande do Norte está acima da média nacional na ocupação de cargos políticos por mulheres, mas que ainda é pouco para que o número seja proporcional à quantidade de mulheres que fazem parte da população do país. Não é normal, nem é saudável e muito menos sensato e justo que as mulheres, a despeito de representarem mais da metade da população, estejam subrepresentadas nos espaços de decisão política e de poder tão importantes como, por exemplo, os legislativos. O Instituto do Cérebro da UFRN cedia no final do mês o simpósio anual que reúne grupos de pesquisa para apresentar os trabalhos desenvolvidos na unidade. Trocar experiências e conhecimento acadêmico. É isso que o simpósio do Instituto do Cérebro busca em mais uma edição. Voltado a divulgar a pesquisa científica realizada dentro da casa. Então, é um momento onde todo o Instituto para ter em 2 dias apresentações científicas que buscam trazer para a comunidade, tanto da casa, da UFRN, do Instituto da UFRN, quanto da cidade de Natal, os avanços ou os trabalhos realizados no Instituto nesse ano de 2017. A 3ª edição do evento vai acontecer no Instituto Metrópole Digital, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. As apresentações serão todas em inglês, para estimular os alunos na língua mundial da ciência. Vai ter pesquisa sobre vários assuntos, como autismo, sono, visão, memória e vírus da Zika, por exemplo. A pesquisa que o professor Tarcísio Velho vai apresentar no simpósio é sobre aprendizado vocal. Nós escutamos os nossos pais e tentamos imitar eles. E essa é a razão pela qual, por exemplo, eu tenho um sotaque, você tem outro.
ele tem outro, né? Nos animais, tem poucos animais que conseguem vocalizar. Aprender as suas vocalizações. São baleias, golfinhos, elefantes, morcegos e 3 ordens de pássaros. Então, os pássaros são o nosso modelo animal. No laboratório, o que nós tentamos fazer é tentar criar modelos de mutações genéticas que causam defeitos na fala em humanos e reproduzir isso no animal. E o tema do simpósio, The New Ice Age, em português, A Nova Era do Gelo, não é por acaso. Ele, de certa forma, ele traz a mensagem, né, de expectativa, né? O título é The New Ice Age, fazendo um trocadilho aí com um acrônimo do Instituto do Cérebro, né? De que a gente entra numa nova fase a partir do ano que vem. Então, de certa forma, esse simpósio ele é o encerramento, de alguma maneira, das pesquisas realizadas nessa casa, localizada na Avenida Nascimento de Castro, né, onde a gente está aqui localizado há 8 anos já. Então, o tema do Instituto ele traz essa perspectiva de uma nova fase do Instituto do Cérebro. Desde o início do mês, a nova avaliação de desempenho dos servidores da UFRN está disponível para preenchimento. Você que é servidor da universidade precisa ficar atento aos prazos, já que a avaliação é necessária para as progressões por mérito e para uma série de outros processos funcionais. Os formulários da avaliação estão disponíveis online. Para ter acesso a eles, os servidores devem utilizar o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da universidade. A avaliação de desempenho é um instrumento institucional extremamente importante, na medida em que oferece aos servidores a oportunidade de receber um feedback sobre o seu trabalho e que eles também deem um feedback não só para as suas chefias, para os seus colegas, mas para a própria instituição. A avaliação de desempenho da UFRN foi reestruturada recentemente. O novo modelo foi baseado nas competências em comum dos servidores e técnicos administrativos e foi gamificada para se tornar mais simples e visualmente mais atrativa. Esse novo modelo ele passou por uma série de alterações visando torná-lo mais objetivo, mais eficiente, porque uma queixa em relação ao modelo anterior é que ele era muito moroso, demorava bastante para preenchê-lo, e agora ele tem um modelo unívoco, ou seja, temos o mesmo formulário de avaliação para todos os servidores, com algumas poucas diferenças no caso deles serem chefes ou não, mas que avaliam os mesmos itens referentes a conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes que todos os servidores da instituição precisam ter para desempenhar bem o seu trabalho. Uma das funções da avaliação é oferecer subsídio para a progressão por mérito dos servidores da instituição. Caso a tarefa não seja realizada, o servidor pode perder esse benefício. Diferente dos modelos anteriores, em que havia uma modalidade de avaliação fora do prazo, ou seja, que os servidores, para além do prazo regulamentado da avaliação, podiam cadastrar os seus resultados, a partir desse novo modelo não existe mais essa opção. Então a avaliação ela acontece exclusivamente pelo sistema durante o prazo regulamentar, que vai até dia 1º de dezembro de 2017. Os servidores que não forem avaliados, que não realizarem as suas próprias avaliações, e que não forem avaliados por suas equipes e chefias, eles correm o risco de não progredir no ano que vem. O processo de avaliação traz uma série de benefícios para a universidade e para os servidores. Por isso, a participação de todos é fundamental. A avaliação de desempenho, muito além do benefício financeiro que ela gera, ela também permite o desenvolvimento das nossas pessoas. Quando nós damos e quando nós recebemos feedback, nós somos capazes de identificar não só o que pode melhorar no nosso trabalho, mas também o que já é bom, né? E somos capazes de ser reconhecidos por isso. Então a avaliação é um momento não só de mostrar o que não está funcionando, mas de reconhecer o que está funcionando também. Então isso tem um valor muito importante para o servidor e para a instituição também, na medida em que ela vai se tornar capaz de potencializar o bom trabalho que está sendo realizado e oferecer ao servidor subsídios para que ele possa desenvolver qualquer lacuna no seu desempenho que seja identificada. Então, é uma oportunidade de crescimento para todos os envolvidos. O Trilhas Potiguares promove há mais de 2 décadas o contato entre estudantes de diversas áreas da UFRN com o interior do estado. Este ano, o projeto de extensão cruzou o oceano, levando a experiência para Moçambique, no continente africano. As fotos são os registros que ficaram de um momento único na vida de cada um desses estudantes. O Trilhas, para mim, já é uma experiência incrível, o Trilhas Potiguares. E quando eu fui selecionada para fazer parte do Trilhas Internacional, foi um grande presente para mim, foi um grande presente da graduação, já que eu estou no último período. E foi uma experiência excepcional, porque uma coisa é você estar aqui dentro do estado, que algo que aconteça você volta para casa, né? E lá a gente não tinha essa opção.
Então foi nova, foi a primeira viagem internacional da vida, ainda mais para o Trilhas. Mas o melhor de tudo é que a equipe foi maravilhosa e deu todo o apoio que a gente precisava para poder fazer. Os trabalhos lá foram maravilhosos. Machixe foi a cidade moçambicana onde os estudantes potiguares puderam realizar as atividades do projeto que existe na UFRN há anos, mas nunca havia chegado a outro país. É uma cidade relativamente grande da província de Inhambane. Inhambane é o equivalente a um estado e Machixe, digamos, seria como se fosse Mossoró, a segunda cidade mais importante da província de Inhambane. Uma cidade relativamente pequena para os nossos padrões, mas que tem uma vida comercial muito ativa. Todos os dias era como se tivesse uma feira grande na cidade inteira. E as coisas são muito diferentes, né? As pessoas interagem com o comércio de uma forma diferente, o transporte público também. Diversas atividades foram realizadas através de uma parceria entre professores e estudantes brasileiros e moçambicanos. Essas atividades foram fundamentais para criar relacionamentos e parcerias entre os universitários e as universidades e, principalmente, criar multiplicadores. Sair da questão acadêmica e conhecer mais outras culturas, outros tipos de conhecimento, que é o conhecimento das pessoas, assim, coisa que o Trilhas tem muito, ele foca muito a questão de a gente pegar o conhecimento acadêmico e também receber o conhecimento das comunidades e fazer essa troca de conhecimentos é algo muito interessante e produtivo na questão da viagem. As experiências foram fundamentais para o desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico de cada um dos universitários participantes. Quando eu ouvi falar do Trilhas Brasil Moçambique, para mim era aquilo que já era legal, melhorado uma centena de vezes. Era a universidade com novos horizontes. Então a experiência para mim foi incrível, assim, foi sensacional, foi completamente memorável para mim. Depois do intervalo, a programação da UFRN para comemorar o Dia do Músico. Tem também uma conversa sobre os 57 anos do Museu Câmara Cascudo. Não saia daí, a gente volta em instantes.